Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre os filósofos franceses Deleuze e Guattari, filósofos do século XX. Este é um dentre outros vídeos presentes no canal onde eu trato desses filósofos. Cada vídeo tratando de um ponto dentro da filosofia dos mesmos. E há também um texto para o Deleuze e para o Guattari disponível em nossos blogs gratuitos, você depois dá uma lida. Hoje o assunto deste vídeo será sobre o conceito de rizoma. Tá? Rizoma provém da biologia. Veja, o Deleuze e Guattari, como expliquei em vídeo anterior, eles entendem a filosofia como criadora de conceitos. E eles diferenciam a filosofia das artes e das ciências, mas ao mesmo tempo dizem que essas disciplinas se conectam. Neste caso aqui nós temos um exemplo que vem das ciências, a biologia com o rizoma, porque na biologia o rizoma é o caule de determinadas plantas, sendo que em vez de ser um caule que se dá na vertical, é um caule que se dá na horizontal, ou por cima da terra ou por baixo da terra. E esse caule, você tem as raízes, você tem outras plantas que surgem dele. Então você pode ter várias plantas interligadas por um único caule, seja um caule na superfície ou abaixo da superfície da terra. A este caule que vai ligar as folhas, as raízes, os galhos, folhas, as raízes, nós vamos chamar de rizoma na biologia. E aqui, então, uma linha de interconexão, tá, entre as ciências, no caso a biologia, e a filosofia, na formação de conceitos. Porque vamos agora aproveitar o conceito de rizoma, tá, na filosofia. Então, o conceito rizoma há de surgir no livro Mil Platões, de 1980, Deleuze e Guattari em coautoria. Aqui eu falo de uma estrutura sem hierarquia, ou seja, sem ordem. Não há o número 1, número 2, número 3, sabe os degraus de uma escada? Eu subo o primeiro degrau para depois subir o segundo? Isso não existe. Sabe, exército, marinha, aeronáutico, você tem o soldado, você tem o cabo, o sargento, o tenente. Não existe esta hierarquia. Né? Então eu não tenho algo na vertical, eu vou ter uma relação na horizontal. Então o conceito de rizoma nos fala de uma estrutura sem hierarquia. Nos fala de ideias, mas ideias interconectadas de modo não linear. Ou seja, não há uma linha, não há uma reta. Pode haver vários tipos de cruzamento distintos, como se fosse uma teia de aranha, como se fosse uma rede de pesca. Há vários cruzamentos possíveis, não é algo linear. E traz presente o Deleuze e Guattari para o conceito de rizoma uma metáfora para melhor entendimento, que é a metáfora da árvore. Por quê? Pense numa árvore. Abaixo do solo você tem a raiz. Depois, a raiz dá sustentação a essa árvore. Depois, acima do solo você tem o caule, você tem o tronco. E do tronco saem os galhos, as folhas e os frutos. Então, pense numa árvore, é algo linear e está na vertical. Então o rizoma é exatamente o oposto da ideia de uma árvore. Ele não possui um começo com as raízes, como no caso da árvore. Ele não possui um meio que estrutura tudo, como no caso o tronco, que seria o ponto central da árvore. O rizoma não possui uma prolongação com os galhos, as folhas e os frutos, como no exemplo da árvore. Então ele se mostra como o oposto da ideia de uma árvore. O rizoma mostra-se como uma rede na qual qualquer um dos seus pontos pode se conectar com qualquer outro ponto, não havendo ordem ou hierarquia nesses cruzamentos, nestas ligações. Exemplo, vamos pensar em uma escola, tá? Uma escola de ensino médio, por exemplo. Aí você tem a turma, os alunos, o professor chega ali junto com outros professores e propõe uma atividade escolar.
os alunos eles podem explorar diversas áreas do saber, tá? A matemática, a história, a educação física, a própria filosofia, etc. Sem ficarem restritos ao conteúdo programático da ementa daquela disciplina em particular. Os alunos, digamos, podem escolher diferentes caminhos e interconectar as experiências ali vivenciadas. Deste modo, tá, o conhecimento obtido por esses alunos, ele não é estruturado de uma maneira rígida. Né? Então, aí sim, ele passa por uma multiplicidade de disciplinas na elaboração de um determinado trabalho, uma atividade em grupo, interdisciplinar. Quanto ao exemplo dado da árvore, que eu falei que era justamente o oposto do conceito de rizoma, na verdade, ele é uma contraposição ao pensamento de outro filósofo. Porque quem dá o exemplo da árvore é um filósofo do século XVII. Tá? A origem desse exemplo se encontra com o filósofo René Descartes, outro francês. Descartes dá o exemplo da árvore para explicar a origem, o surgimento do conhecimento humano. Ele busca, por meio deste exemplo da árvore, explicar o método de busca por um conhecimento que não nos engane, tá? No futuro. Ou seja, um conhecimento que se mostre verdadeiro hoje e também no futuro, também amanhã. É uma metáfora. Essa metáfora da árvore, tá, é um exemplo contido em um dos livros do Descartes, o Discurso do Método, publicado em 1637. A árvore, dentro do Descartes, é dividida em 3 partes: as raízes, o tronco e os galhos, folhas e frutos. Então, comecemos pelas raízes. Segundo Descartes, as raízes representam, metaforicamente, a metafísica. Dentro do conhecimento humano, as raízes é a metafísica, ou seja, é os fundamentos, os alicerces do nosso conhecimento. Eu preciso de um alicerce forte para dali subir todo o edifício do conhecimento humano. Então começa com a metafísica. O tronco é a filosofia. Então cabe à filosofia desenvolver a lógica dedutiva e apresentar o emprego do método correto para o desenvolvimento do conhecimento. Por sua vez, os galhos, as folhas e os frutos que esta árvore produz são as diversas ciências, tá? Distintas áreas do conhecimento produzindo seus frutos. Segundo o filósofo Descartes, começar com a elaboração dos fundamentos que sejam sólidos, robustos e indubitáveis. Não há dúvida sobre a validade, a veracidade desses conhecimentos, que são as raízes. E o primeiro que ele coloca, que ele vai extrair a força do seu pensamento, é penso logo sou, que é traduzido erradamente como penso logo existo. Existe aqui vídeo sobre o filósofo René Descartes no nosso canal. Depois você dá uma olhada, que eu vou explicar em detalhes como o Descartes chega ao cogito, tá? O penso logo sou, tá? O sou porque tem a ver com o verbo ser, tá? Não se trata de existir, trata-se de ser. Afinal de contas, o Descartes, em momento algum, está dizendo que o teu corpo existe. Ele não diz isso. Ah, eu existo, meu corpo está aqui, existe. Não. Quem existe é aquele que pensa. É o pensamento pensante. Só isso que existe. Tá bom? É a certeza indubitável. Que enquanto eu penso, esse pensamento que pensa, ele existe enquanto pensamento, mas não enquanto corpo. Beleza? Aí já é um passo bem mais à frente. Então, penso, logo sou. Quem é, tá? O pensamento. E irão proporcionar
que a estrutura seja confiável e estável. São essas raízes que irão proporcionar que essa estrutura do conhecimento seja totalmente confiável e seja estável, não vá ser derrubada no futuro. Então, esta analogia, tá, ela enfatiza a importância da ordem e também a importância do método. Preciso ter um método correto para encontrar o conhecimento verdadeiro. Tá? E a ordem e o método são muito importantes na busca do conhecimento que realmente venha se mostrar como verdadeiro. Aí entremos então no Deleuze e no Guattari, porque o Deleuze e o Guattari também vão proporcionar o exemplo da árvore, numa clara alusão ao exemplo da árvore, tá, dado pelo René Descartes no livro Discurso do Método, como eu falei, de 1637. Mas vamos lá. O Deleuze e o Guattari, em oposição à árvore proposta pelo Descartes, tá? Você tem aqui o quê? Contextos filosóficos distintos. Sim, o Descartes está dentro de um determinado contexto filosófico e o Deleuze e o Guattari em outro. São explicações e também objetivos diferentes no tocante à árvore. Tá? O Descartes, tá, ele há de enfatizar e muito a hierarquia, a racionalidade e a ordem. Para o quê? Para a formação do método, o método correto de estudo, tá? Para obter o conhecimento. Já o Deleuze e o Guattari não. Eles vão utilizar o exemplo da árvore em oposição justamente a essa proposta do Descartes. Tá? E trazendo aqui o conceito de rizoma. Gente, você está gostando? Deixa o teu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre o rizoma em Deleuze e Guattari. Tá? Se não for inscrito, se inscreva no canal. O rizoma, portanto, ele se mostra como um conceito no qual nós temos um modelo não hierárquico. Ele não possui uma estrutura fixa. Não há linearidade presente na metáfora da árvore, que é a raiz seguida do tronco, seguida dos galhos, das folhas, dos frutos. Então essa linearidade, esta ordem, essa organização que está presente lá no exemplo da árvore dado pelo Descartes, não existe no conceito de rizoma dado pelo Deleuze e Guattari para explicar o conhecimento. Nós temos diversas e distintas conexões, sempre horizontais, não na vertical, não há uma hierarquia. Todas as conexões são no mesmo nível. O rizoma, ele não possui linearidade. Nele nós temos a multiplicidade e também a descentralização, ou seja, não há um centro. Não há um tronco ali como ponto central, como no caso do exemplo da árvore. Tem aqui o ponto central é o tronco. Abaixo temos as raízes, acima os galhos, os frutos. Não há um ponto central. Segundo Deleuze e Guattari, o conhecimento possui uma organização não fixa. Se espalha por diversas direções e permite inesperadas conexões, da mesma forma que o rizoma na biologia, que é aquele tronco na horizontal que se espalha por múltiplas direções e sempre podendo haver conexões onde você vai ter galhos saindo dali, raízes, você vai ter plantinhas que vão subir da terra. Mas todas interconectadas pelo mesmo tronco, que é o rizoma, que é esse caule. O conceito de rizoma, ele se soma ao entendimento da filosofia como uma disciplina que é criadora de conceitos. Veja, eu estou criando um conceito novo para tentar entender a realidade. Que conceito é esse? É um conceito que provém da biologia
que representa um determinado tipo de caule na horizontal de algumas plantas, e eu estou trazendo esse conceito para o conhecimento, para explicar como o conhecimento se estrutura na nossa realidade, na nossa sociedade. Estou criando um conceito novo, visando a não só analisar e descrever, mas transformar a realidade por meio de uma reflexão feita pelo meu pensamento filosófico, transformador da realidade. O rizoma se apresenta como a multiplicidade de pensamentos e conexões que não se encaixam em estruturas pré-determinadas. O rizoma, ele tem seu foco direcionado para a inovação e a criação e a abertura para novas possibilidades. O rizoma se mostra como um modelo mais flexível e descentralizado. No rizoma, nós temos a multiplicidade, a criatividade e a dinâmica permanente, está em constante mudança, em constante transformação. Isso ocorre onde? Na produção de conceitos, na produção de conhecimento, na transformação da própria realidade na qual nós vivemos. No rizoma, nesse conceito, nós temos uma estrutura não linear, que é o oposto da árvore proposta pelo René Descartes. Nós temos múltiplas conectividades. Nós temos, então, essa multiplicidade constante. Nós temos a ausência de um ponto central, como seria o tronco ali da árvore, esse caule, na vertical. Nós temos a flexibilidade, nós temos resistência à hierarquia. Ou seja, não se trata de você chegar lá em cima, subindo os degraus de uma escada, onde primeiro eu tenho que subir esse degrau, para depois subir o outro, para depois subir o outro, e eu chego lá em cima. Não há hierarquia. Não há uma ordem fixa e pré-determinada. Se trata, sim, o rizoma, de ser uma estrutura horizontal, tudo na horizontal e não na vertical. Ou seja, não há hierarquia, não há uma linha reta a ser seguida, não há uma linealidade. Eu tenho uma multiplicidade, eu tenho várias conexões possíveis. Então, esse é o rizoma, esse conceito trazido para o conhecimento, elaboração do conhecimento, por Félix Guattari e Gilles Deleuze, dois filósofos franceses do século XX. Gente, se você gostou, deixa o teu comentário aí no vídeo, e se não for inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar para outras pessoas que também gostem de filosofia. Pensar faz bem. Não só para o nosso cérebro, nossa cabeça, mas também para o nosso corpo. Pois se eu penso bem, eu me sinto bem, eu estou bem. Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!